Parte 2. Lutas intermediárias. 14. A primeira noite terminava num amanhecer cintilante. Shuya Nanahara ergueu a cabeça e contemplou o céu azul que empalidecia, aos poucos, por entre os galhos das árvores. Os ramos e as folhas de carvalhos, camélias, algum tipo de cerejeira e outras espécies formavam uma rede intrincada ao redor, cobrindo e disfarçando o local onde Noriko e Shuya estavam. Reexaminando o mapa, Shuya percebeu que a ilha possuía o formato de um losango meio arredondado, com as colinas ao norte e ao sul. O local onde estavam se situava ao sul da montanha norte, ao sopé da encosta do lado oeste. Segundo as coordenadas em formato de rede que dividiam o mapa, seria sem dúvida o quadrante C4. No mapa, além das curvas de nível, estavam inseridas com bom detalhamento as áreas residenciais e outras habitações, marcadas com pontos azul claros. Instalações, que no final das contas eram apenas as marcas da clínica, do prédio da brigada de incêndio, do farol e, além desses, o local de reunião da administração local, a cooperativa de pescadores e uns poucos outros, e as estradas grandes e pequenas, fornecendo uma ideia geral do quadrante onde cada um se localizava, com o relevo, as estradas e a posição das casas espalhadas. Ao mesmo tempo, ele confirmou durante a noite, observando de uma posição relativamente alta na colina, que se tratava mesmo de uma ilha, exatamente como no mapa. No mar envolto pela escuridão se distinguiam as silhuetas de outras ilhas de tamanhos variados, e se via também a silhueta de algo semelhante a um barco-patrulha com as luzes apagadas, como Sakamoto avisara. As árvores do bosque onde Shuya e Noriko estavam terminavam abruptamente bem do lado oeste, transformando-se numa inclinação íngreme. Abaixo havia um pequeno prado e, para além dele, uma inclinação prosseguia até o oceano. Na colina atravessada durante a noite havia uma construção semelhante a uma cabana. A uns 10 metros pelo pórtico que se erguia, parecia haver um templo shintoísta bem pequeno, também marcado no mapa. O portão da frente estava aberto e o interior deserto. Porém, Shuya decidiu não se esconder ali, assim como fizera com as casas pelas quais passaram pelo caminho. Afinal, outros estudantes poderiam pensar o mesmo. Como havia apenas uma entrada, seria impossível fugir caso fossem encontrados. No final, Shuya encontrou um local relativamente perto do mar, cercado por arbustos onde os dois poderiam deitar e descansar. Mais acima, na colina, a vegetação parecia se adensar, e Shuya imaginou que muitos outros poderiam se reunir ali. Por isso, preferiu um local menos íngreme e fácil de fugir quando um inimigo aparecesse. Além disso, havia o ferimento na perna de Noriko. Shuya se encostou contra o tronco com cerca de 10 centímetros de diâmetro de uma árvore. Noriko estava bem ao seu lado esquerdo. Assim como Shuya, ela se encostou ao tronco de outra árvore e estendeu lentamente sua perna ferida. Os dois estavam exaustos. Noriko fechou os olhos com calma. Até certo ponto, Shuya discutira com ela o que fazer dali em diante, mas no final não chegaram a nenhuma conclusão. Pensaram primeiro em procurar um barco para fugir, porém logo perceberam que seria algo praticamente inútil. Havia os barcos patrulhas ao largo, e além disso, Shuya voltou a estender a mão docemente ao pescoço, tocando a superfície fria daquilo. Ele se acostumara à sensação do toque em si, um objeto sufocante que selava fatalmente seu destino. Sim, a coleira. Se o dispositivo na escola enviasse o sinal especial, a bomba inserida na coleira explodiria. Conforme as regras explicadas por Sakamoto, isso aconteceria caso alguém entrasse num quadrante proibido, mas obviamente deveria se aplicar também a quem tentasse escapar pelo mar. Podia-se dizer que enquanto houvesse as coleiras, os barcos-patrulhas seriam desnecessários, mas que eles conseguissem arranjar um barco, seria impossível fugir sem antes dar um jeito nelas. Sendo assim, a única alternativa seria atacar Sakamoto na escola, e antes de mais nada, desabilitar as travas das coleiras. Contudo, mesmo que tentasse fazê-lo, não poderiam se aproximar do quadrante C7.
onde se localizava a escola, que logo depois do início do jogo fora designado um quadrante proibido. Afinal, a posição de cada um deles poderia ser identificada. Enquanto pensavam em várias alternativas, o sol acabou por iluminar todo o local. Era perigoso vagar por um lado e para o outro à luz do dia. Shuya achou por bem esperarem de novo pela noite. Enquanto pensavam em várias alternativas, o sol acabou por iluminar todo o local. Era perigoso vagar para um lado e para o outro à luz do dia. Shui achou por bem esperarem de novo pela noite. Porém, havia o problema do limite de tempo. Sakamate alertara para o que aconteceria se ninguém morresse dentro de 24 horas. Porém, a última pessoa que ele viu morta foi quando deixou a escola, mais de 3 horas antes. Se não houvesse mais nenhuma morte em cerca de 20 horas, seria o fim de todos. Mesmo que tentassem escapar, seria tarde se deixassem para planejar depois de anoitecer. Ironicamente, quanto mais colegas de turma morressem, mais seu tempo se estenderia. Contudo, Shuya se recusava a pensar nisso. De qualquer forma, eles estavam num beco sem saída. Shuya pensou várias vezes em como seria bom se pudessem se encontrar com Shinji Mimura. Um rapaz como ele, com vastos conhecimentos e capacidade de aplicá-los em situações diversas, sem dúvida imaginaria um modo de se livrarem de tudo aquilo. Ao mesmo tempo, Shuya era assaltado inúmeras vezes pelo arrependimento de não ter corrido risco e esperado por Shinji quando fora atacado por Yoshio Akamatsu. Será que fiz a coisa certa? Havia a possibilidade de eu ser atacado ali pelo inimigo? Yoshio Akamatsu não seria a única exceção? Não. Era possível afirmar com certeza. Podia haver muitos inimigos e era impossível saber quem seria um deles, quem ainda era normal e quem já tinha enlouquecido. Porém, nesse jogo, talvez eles mesmos, mais que todos, não fossem normais. Talvez estivessem loucos. Ele sentiu que enlouqueceria. Enfim, nossa única opção é ficarmos quietos aqui, e pelo menos por um tempo observar o desenrolar dos acontecimentos. Conseguiremos encontrar uma solução? Ou se for possível, poderemos esperar anoitecer para procurar por Shinji Mimura. Mas será viável, mesmo numa ilha de apenas 6 quilômetros de circunferência? Sob essas circunstâncias, não é fácil rachar alguém. E desde o anoitecer até o prazo limite. Quanto tempo nos restaria afinal? Além disso, se por sorte, que palavra infeliz, eles pudessem se reunir a Shinji, ou se apenas os dois pudessem escapar, seriam considerados criminosos, a menos que se exilassem, teriam de viver o resto da vida como fugitivos. E, um belo dia, em algum beco deserto, seriam assassinados por agentes do governo, que levariam seus corpos para serem destroçados por ratazanas. Ou seja, seria mais fácil se eles enlouquecessem logo. Shuya se lembrou de Yoshitoki Koninobu. Ele sentia pela morte do amigo, mas será que ele não tinha sido extremamente feliz em morrer sem precisar vivenciar toda aquela loucura? Aquela situação desesperadora? O suicídio seria uma saída? Noriko concordaria em morrer com ele? Shuya inclinou o rosto e pela primeira vez observou fixamente o perfil de Noriko sob a luz ramena que os envolvia. Sobrancelhas bem definidas, linhas dos cílios suaves com os olhos fechados, nariz delicado e de ponta arredondada, lábios carnudos. Era uma garota encantadora. Não era difícil de entender por que Yoshitoki se apaixonara por ela. Porém, agora havia a areia fina grudada no rosto dela e os cabelos, que lhe chegavam até pouco abaixo dos ombros, estavam bastante desgrenhados, e logicamente a coleira, o objeto indestrutível envolvendo seu pescoço como se ela fosse uma escrava da antiguidade ou algo semelhante. Aquele jogo absurdo estava destruindo toda a espontaneidade de sua beleza. Ao pensar nisso, Shuya voltou a sentir uma fúria repentina. Felizmente, ele voltara a si. Não serei derrotado. Vou sobreviver e contra-atacar quem nos atirou neste jogo infame. E não será um contra-ataque qualquer. Se vierem me golpear com a direita, eu vou acertá-los com meu taco de beisebol. Noriko de súbito abriu os olhos e o seu olhar encontrou o de Shuya. Depois de olhar um tempo para ele, Noriko perguntou, com calma. Há algo errado? Não, é que... Desconcertado ao ver que Noriko o pegara, olhando fixamente para ela, Shuya tentava falar algo apropriado. Talvez o que eu vou perguntar pareça estranho, mas você não está realmente pensando em se suicidar, está? Noriko abaixou os olhos e algo semelhante a um sorriso se esboçou em sua expressão ambígua. Depois ela falou.
Impossível, porém, Noriko prosseguiu depois de refletir por um instante. Bem, se apenas nós dois restássemos no final, eu provavelmente desejaria me suicidar. Nesse caso, pelo menos você. Shuya balançou a cabeça, espantado. Ele tremia. Focou no assunto de forma despropositada e não poderia imaginar que receberia uma resposta como aquela. Não falei besteira. Você não deve sequer pensar nisso. Ouça bem. Eu estarei com você até o fim, e isso está fora de questão. Fora de questão, entendeu? Noriko sorriu levemente. Estendeu a mão direita e, tocando a mão esquerda de Shuya, disse: Obrigada. Entenda isso. Nós sobreviveremos a qualquer custo. Você está proibida de pensar em morrer. Noriko sorriu outra vez. Em seguida, falou. Pelo visto você não desistiu, não é, Shuya? Shuya concordou com um gesto firme de cabeça. É óbvio que não. Com isso, Noriko inclinou de leve a cabeça e afirmou. Eu sempre achei que você tem uma força muito positiva. Força positiva? Noriko sorriu. É difícil de explicar, mas uma atitude positiva em relação à vida, como na situação de agora, determinada a sobreviver a todo custo. E, com um leve sorriso, Noriko olhou diretamente o rosto de Shuya. Eu adoro isso em você. Shuya ficou ligeiramente corado e replicou. Talvez por eu ser um idiota. E continuou. Sabe, mesmo que consigamos escapar, para mim é indiferente, pois sou órfão. Mas com você, o caso muda de figura. Você não poderia rever seus pais, seu irmão mais novo. Não pensou nisso? Noriko voltou a sorrir brevemente. Estou consciente disso, desde o início. E então fez uma pausa, e depois completou. E você? Como assim? Noriko prosseguiu. Você não poderá vê-lo outra vez. Shuya engoliu em seco. Realmente, Noriko conhecia bastante sobre ele. Não é de hoje que eu te observo, como ela mesma dissera. Ele estaria mentindo se afirmasse que não seria algo duro de suportar. Afinal, Kazumi Shintani não saía de seu pensamento havia muito, muito tempo. Pensar que jamais poderia rever o rosto dela. Porém, Shuya balançou a cabeça. Não é tão importante. De qualquer maneira, era um amor não correspondido. Apenas um deslumbramento. Ele pensou em acrescentar, mas foi interrompido pela voz alta de Sakamoto, ressoando pelo ar. Restam 31 estudantes. Quinze. Bom dia, pessoal. Era impossível discernir onde estavam os alto-falantes, mas a voz de Sakamoto chegava alta e clara, a parte alguma distorção metálica. Sem dúvida, os alto-falantes não estavam apenas na escola, mas também instalados em diversos locais da ilha. Aqui quem fala é o seu instrutor Sakamoto. Agora são 6 horas da manhã. Como vocês estão saindo? Franzindo o rosto, Shuya se espantou com o tom alegre na voz de Sakamoto. Bem, vou anunciar os nomes de seus coleguinhas mortos. Vou começar com os rapazes. Em primeiro lugar, Yoshio Akamatsu. A face de Shuya se contraiu. Havia mais mortos, mas o nome de Yoshio tinha outro significado para ele. Yoshio não estava morto naquele momento. Sendo assim, ele deve ter tentado de novo. Ele deve ter tentado matar mais alguém depois e, ao contrário, teria levado a pior ou caído inconsciente naquele lugar. Teria esse adorável coleiro explodido quando, logo depois, os arredores da escola foram definidos como um quadrante proibido. Shuya se sentia mal por ter sido ele quem deixara Yoshio inconsciente. Porém, esse pensamento se esvaneceu assim que os nomes dos demais colegas mortos foram anunciados. Continuando. Número 9. Hiroshi Kuronaga. Número 10. Ryuhei Sasagawa. Número 17. Mitsuru Numai. Número 21. Kazuhiko Yamamoto. E agora, vejamos as garotas. Número 3. Megumi Eto. Número 4. Sakura Ogawa. Número 5. Izumi Kanai. E número 14. Mayumi Tendo. A relação de nomes, obviamente, significa que o prazo limite se distanciara um pouco, mas Shuya nem mesmo se deu conta disso.
Ele estava quase tendo uma vertigem. Os rostos dos colegas de turma cujos nomes foram lidos surgiam em sua mente, e logo em seguida revaporavam. Todos morreram e, obviamente, havia igual número de assassinos. A menos que alguns deles tivessem se suicidado. Aquilo continuaria, sem dúvida continuaria. Um longo cortejo fúnebre, uma multidão vestida de preto, um homem de terno preto e o rosto sombrio e experiente falava sobre eles. Ah, vocês são Shuya Nanahara e Noriko Nakagawa? Tem razão, ainda não chegou a hora de vocês, não é? Mas vejam, vocês agora acabaram de passar em frente a seu túmulo. Já gravamos na lápide o número 15 da lista de presença de ambos. Ah, não se preocupem. E de graça, um brinde. Está indo muito rápido. Está indo muito rápido. Estou orgulhoso de vocês. Agora, vamos passar aos quadrantes proibidos. Vou anunciar os quadrantes e os horários. Peguem seu mapa e anotem. Mesmo chocado ao ouvir o nome de tantos colegas mortos e sentindo nojo do tom de voz de Sakamoto, Shuya pegou seu mapa. Em primeiro lugar, daqui a 1 hora, às 7, correto? Às 7, o quadrante J2 estará proibido. Logo, saiam dele até esse horário. Entendido? J2 se situava um pouco a oeste da extremidade sul da ilha. E depois, daqui a 3 horas, a partir das 9, o quadrante F1. F1 se localizava no litoral oeste da ilha, onde Shuya e Noriko estavam, porém era uma área bem afastada do sul. Depois, daqui a 5 horas, o quadrante H8. H8 englobava praticamente toda a área residencial no litoral leste da ilha. Por enquanto, é tudo. Espero que vocês se esforcem bastante hoje. Sakamoto encerrou a transmissão. Os quadrantes proibidos anunciados não tinham relação com o local onde Shuya e Noriko estavam. Sakamoto explicara que os quadrantes eram escolhidos de forma aleatória, mas de qualquer forma, eles aparentemente haviam tomado a decisão acertada de não fugir para dentro do vilarejo. Porém, no próximo contato, havia a possibilidade de Sakamoto proibir o local onde os dois estavam. Sakurai, Noriko começou a dizer, e Shuya se virou para ela. Sakurai e Kazuhiko estavam na lista. Sim, Shuya murmurou num tom rouco. Será que eles se suicidaram? Noriko abaixou o olhar em direção aos pés. Não faço ideia. Mas eles deviam estar juntos até o fim, se os conheço bem. Eles devem ter arranjado um jeito de se encontrar. Shuya vira Sakura entregar um bilhete a Kazuhiko. Mesmo assim, talvez não passasse de uma observação otimista. Eles poderiam ter sido assassinados em locais diferentes por colegas alucinados. Shuya apagou da mente a cena das mãos dos dois se tocando ao passar o bilhete e retirou do bolso a lista com os nomes dos estudantes. Era a mesma que estava junto com o mapa no kit de sobrevivência. Era macabro, mas Shuya precisava confirmar as informações. Pegou uma caneta e, no momento em que ia riscar os nomes, desistiu. Era algo realmente horrendo. Decidiu apenas acrescentar uma marca escrita ao lado de cada nome. Ele assinalou também Yoshitoki Koninobu e Fumio Fujiyoshi. Shuya sentiu como se tivesse se transformado no homem de terno preto presente, em sua alucinação de pouco antes. Vejamos. Você e você, e também você aí. Qual é o seu tamanho de caixão? Se você puder suportar esse número 8, nosso mais vendido e mais em conta. Deixando esse pensamento de lado, Shuya percebeu que 3 dos 4 membros do clã Kiriyama haviam morrido. Hiroshi Kuranaga, Ryuhei Sasagawa e Mitsuru no Mai. Porém, Shotsuki Oka, mais conhecido pelo apelido de Zuki, e pelo estilo afetado, não fora mencionado. Kazuo também não. Shuya se lembrou da expressão presunçosa de Mitsuru no Mai quando Kazuo partiu da sala de aula. Ele conjecturou que Kazuo reuniria seus companheiros e teria a intenção de escapar. Porém, o que aquele resultado significava? Apesar de terem se encontrado nesse momento, teriam surgido desconfianças entre eles que acabaram por deixá-los em pé de guerra. Então Shotsuki Oka e Kazuo teriam escapado ilesos. Ou, mesmo agora, os dois estariam juntos? Não, algo bem diferente pode ter acontecido. Não se sabe. Depois disso, lembrou-se de ter ouvido apenas uma vez um som semelhante ao de disparos, e só de lembrá-lo seus tímpanos reverberavam.
Se fossem mesmo tiros, qual daquelas 10 vidas teriam ceifado? Porém, os pensamentos de Shuya foram interrompidos por um som farfalhante. Ele notou o rosto de Noriko subitamente ficar tenso. Shuya enfiou as pressas a lista de nomes e a caneta no bolso. Ele apurou os ouvidos. O som continuava. Além disso, estava se aproximando deles. Ele disse a Noriko em voz sussurrante. Silêncio. Shuya pegou seu kit de sobrevivência. Imaginou que precisariam estar a postos para se mover a qualquer momento. Por isso, guardou tudo o que precisavam numa sua mochila. Deixou algumas roupas e outros pertences na bolsa de esportes, mas poderia se desfazer delas se fosse preciso. Noriko também arrumara suas coisas do mesmo jeito. Shuya pendurou os 2 kits de sobrevivência no ombro esquerdo. Ajudou Noriko a se levantar e permaneceram agachados. Shuya desembainhou a faca recebida no kit e a segurou com a empunhadura invertida. Eu sei como segurar uma guitarra, pensou, mas conseguirei usar isso corretamente? O farfalhar se intensificava. Estaria a uns 10 metros de distância. O mesmo nervosismo que sentira diante da escola tomou conta de Shuya. Com a mão esquerda, ele puxou Noriko para trás pelo braço, levantou-se e recuou até se enfiar nos arbustos. Quanto antes, melhor. O quanto antes possível. Atravessando os arbustos que os ocultavam, chegaram a uma trilha que se estendia sinuosamente acompanhando a encosta da colina. Acima de suas cabeças havia árvores com galhos amontoados em ambos os lados e uma faixa de céu azul, ainda protegendo Noriko. Shuya recuou alguns metros ao longo da trilha. O farfalhar continuava nos arbustos de onde eles haviam saído. O som se intensificou e os olhos de Shuya se arregalaram. Um gato branco surgiu saltando de dentro dos arbustos. Imundo, magrinho e com os pelos entrelaçados, mas definitivamente um gato. Shuya e Noriko se entreolharam. É um gato, Noriko disse, rindo. Shuya também sorriu sem jeito. Então o felino olhou para eles, como se afinal os tivesse notado. Depois de encarados por um tempo, veio correndo até eles. Shuya enfiou a faca na bainha enquanto Noriko se agachava, dobrando com cuidado a perna ferida e estendendo a mão ao bicho, que saltou para a palma da mão dela e depois foi se enrascar aos seus pés. Noriko pôs as mãos sobre as patas dianteiras do gato e o abraçou. Pobrezinho, está muito magro, Noriko disse, estreitando os lábios e aproximando do animal como se pretendesse beijá-lo. O gato miou de um jeito afetuoso. Deve ser um gato doméstico, não estranha as pessoas. Talvez. Para realizar o jogo, o governo realocou todos os residentes da ilha. Pelo fato de o programa ser realizado secretamente, é possível que não sejam informados o motivo até seu término. Como Noriko dissera, devia ser um gato criado por um dos moradores deixado para trás quando seu dono foi retirado do local. Como não havia moradias nas redondezas, teria ele vagado todo esse tempo pela colina? Enquanto pensava sobre isso, Shuya pôs o gato no colo e desviou casualmente o olhar de Noriko. Ao girar o pescoço, levou um susto. A apenas uns 10 metros do outro lado da trilha, como se estivesse grudado ao solo, havia alguém de pé, vestindo um uniforme escolar, de altura mediana, equiparada à de Shuya, corpo sólido em virtude dos treinamentos no clube de handball, pela pele levemente bronzeada e cabelos curtos e eriçados na frente. Lá estava Tatsumichi Oki, o estudante número 3. Restam 131 estudantes. 16. Noriko acompanhou o olhar de Shuya e se virou. Shuya viu o rosto dela se tornar instantaneamente tenso. Como se poderia julgar Tatsumichi? Era inimigo ou não? Tatsumichi Oki estava parado, olhando-os fixamente. O campo de visão de Shuya estava meio anuviado pela tensão, como num carro em alta velocidade, mas do canto dos olhos confirmou uma grande machadinha na mão direita de Tatsumichi. Quase inconscientemente, Shuya ergueu a mão na direção da faca enfiada no cinto da calça. Aquilo foi o estopim. A mão de Tatsumichi empunhando a machadinha se moveu trêmula e no instante seguinte, ele se lançava direto sobre os dois. Shuya empurrou Noriko ainda com o gato no colo, para dentro dos arbustos.
Tatsumichi já estava bem diante dele. Shuya ergueu com rapidez seu kit de sobrevivência para se proteger da machadada. O kit foi rasgado e seu conteúdo se espalhou pelo chão. A garrafa de água foi atingida, pois borrifos se espalharam pelo ar. A lâmina chegou até o braço de Shuya, fazendo-o sentir uma quentura na superfície da pele. Ele largou o kit de sobrevivência destruído e deu um pulo para trás, mantendo distância. O rosto de Tatsumichi se contorcia e via-se um círculo branco ao redor de seus olhos negros. Shuya não podia acreditar no que estava acontecendo. Sem dúvida, toda a situação era terrível e ele, por alguns instantes, também duvidara de si. Mas como Tatsumichi seria capaz de fazer algo assim? Logo ele, sempre tão alegre e animado? Tatsumichi lançou um olhar rápido para o lado e percebeu Noriko caída nos arbustos. Shuya acompanhou seu olhar e também viu Noriko. O rosto e os lábios dela se contraíram sob o olhar de Tatsumichi. O gato já tinha ido se esconder em algum lugar. De súbito, Tatsumichi se virou para Shuya e, ao mesmo tempo, balançou a machadinha horizontalmente. Shuya retirou a faca do cinto e defendeu com ela o golpe. Infelizmente, a faca ainda estava dentro da bainha de couro, mas mesmo assim se ouviu um som metálico quando ela conseguiu interromper o ataque da machadinha, que parou a 5 centímetros da face direita de Shuya. Ele podia ver claramente o desenho de ondas azuis na superfície da lâmina, provavelmente formado quando a peça fora forjada. Antes mesmo que Tatsumichi tentasse erguer a machadinha até a cabeça para um novo ataque, Shuya largou a faca e agarrou a mão direita dele, que a empunhava. Porém, Tatsumichi balançou mais uma vez a machadinha, que, com certa lentidão, atingiu o lado direito da cabeça de Shuya. Alguns cabelos levemente ondulados sobre sua orelha foram cortados e ele teve a sensação de que uma fissura se formara no lóbulo. Quase não doía. Um pensamento tolo e inapropriado lhe cruzou a mente. Afinal, há caras que usam brinco, como Shinji. Tatsumichi juntou a mão esquerda à outra que empunhava a machadinha e, antes que pudesse desfechar novo golpe, Shuya lhe aplicou uma rasteira, passando a perna esquerda por trás da perna de Tatsumichi, que se desequilibrou. Vamos, caia! Porém, Tatsumichi não caiu. Cambaleou, deu meio giro sobre si e jogou o peso do corpo para cima de Shuya, que recuou e acabou sendo pressionado contra os arbustos do lado do mar. À sua volta, os ramos se partiram. Nessa posição, Shuya recuou, empurrado pela incrível força de Tatsumichi. Estava praticamente correndo de costas. O rosto de Noriko desaparecera do campo de visão. Nessa situação surreal, o pensamento totalmente fora de hora acerca dos exercícios na Little League lhe atravessou a mente. Shuya Nanahara, campeão de corrida de marcha ré. É isso aí, pessoal. De repente, a sensação em seus pés mudou. Shuya se lembrou da inclinação íngreme em direção ao prado onde estava o pequeno templo. Vamos cair. Engalfinhados, os dois rolaram abaixo pela inclinação coberta de arbustos. O céu claro do amanhecer e o verde das árvores rodopiavam no campo de visão de Shuya. Durante todo o tempo, ele não soltou a mão que agarrava o pulso de Tatsumichi. Ele teve a impressão de que rolaram uma distância considerável, mas na realidade não passou de uma dezena de metros. Ele parou com um baque. Tudo em volta estava cercado de luz. Eles haviam rolado até o prado. Shuya estava sob Tatsumichi. Preciso me levantar antes dele. Porém, Shuya foi instantaneamente tomado por uma estranha sensação. A força que Tatsumichi estivera empregando contra ele, semelhante de um compressor, de repente se esvaíra. Ele não se movia. O rosto de Shuya estava embaixo do peito do rapaz, e ao erguer os olhos, ele compreendeu o motivo. Bem diante de seus olhos, a machadinha estava enterrada no rosto de Tatsumichi. Metade da lâmina se projetava do rosto dele, como a placa de chocolate que decora os bolos de Natal. Entrara por cima da testa e cortara o globo ocular esquerdo com precisão. Um líquido viscoso escorria misturado ao sangue, e a lâmina da machadinha brilhava num tom azul claro dentro de sua boca. E Tatsumichi, logicamente, segurava essa machadinha, mas Shuya agarrava seu pulso. Uma sensação desagradável se transmitia na velocidade da luz do rosto de Tatsumichi para o pulso de Shuya. Como se fizesse o percurso dessa sensação, o sangue de Tatsumichi escorria lentamente, deslizando pela superfície da machadinha até a mão de Shuya, que segurava o pulso do rapaz.
Shuya emitiu um gemido débil, soltou a mão e saiu de debaixo do corpo, que se virou, expondo o rosto de uma morte horrível aos raios de sol matinais. Shuya arfava, movendo os ombros, e, do fundo de seu peito, uma lenta sensação de vômito subia como uma onda. O horror incomparável do rosto de Tatsumichi não poderia certamente ser chamado de circunstância trivial, mas para Shuya, o problema maior estava em si mesmo. Sim, ele matara alguém. Pior, alguém que até a véspera era um colega de turma. De nada adiantava tentar se convencer de que foi um acidente. Afinal, enquanto os dois desciam rolando, Shuya se empenhara para que a lâmina da machadinha não se voltasse em sua direção, ou seja, torcera com força o pulso de Tatsumichi para que ela se virasse para ele. Ele sentia uma forte náusea, porém, engoliu em seco a saliva e resistiu. Ergueu a cabeça e olhou a inclinação por onde havia rolado. Por estar coberta de arbustos, não se pôde ver a parte superior. Ele havia deixado Noriko sozinha, sim. Agora o mais importante era proteger sua companheira. Não havia tempo para vomitar. Precisou voltar logo para junto dela. Tentando se acalmar, Shuya se levantou. Por alguns instantes, contemplou o rosto de Tatsumichi e a machadinha. Então, hesitando um pouco, mas com os lábios contraídos, soltou os dedos de Tatsumichi agarrados ao cabo da machadinha que lhe dividia o rosto. Shuya não podia simplesmente deixá-lo daquele jeito. Seria impossível enterrá-lo, mas, pelo menos o rosto de Tatsumichi com a machadinha fincada nele era demasiado cruel. Fisiologicamente, Shuya não podia suportar aquilo. Ele segurou o cabo e tentou puxá-la. O rosto de Tatsumichi estava preso e subiu junto com a machadinha. Ela estava enterrada tão fundo que não soltava. Shuya respirou fundo. Ah, meu Deus. E pensou, não, Deus, o que você está fazendo comigo agora? A senhorita Ano era uma cristã devota, mas por acreditar em você acabou estuprada por Kinpatsu Sakamochi. Final feliz, final feliz. A raiva voltou a explodir dentro de Shuya. Ele cerrou os dentes, ajoelhou outra vez ao lado da cabeça de Tatsumichi e pôs sobre a testa dele sua mão esquerda, um tanto trêmula. Com a mão direita puxou a machadinha, que emitiu um som desagradável quando se soltou, e o sangue espirrou do rosto do cadáver. Por alguns instantes, Shuya sentiu como se estivesse tendo um pesadelo. O rosto de Tatsumichi agora com uma fissura bem no centro. Estava com um lado direito e o esquerdo ligeiramente assimétricos, uma visão totalmente surreal. Parecia um produto de plástico artificial. Pela primeira vez, Shuya se deu conta de que o corpo humano podia se deformar daquela maneira. Era melhor que ele desistisse de fechar os olhos de Tatsumichi. O olho esquerdo, cujo globo ocular e a pálpebra haviam sido rasgados, tinha a pálpebra inchada e encolhida, a ponto de não ser possível fechar apenas... a ponto de não ser possível fechá-la. Apenas o olho direito estava normal. Mas naquela situação, quem iria querer que um cadáver piscasse? Shuya sentiu ânsia de vômito mais uma vez, mas voltou a se erguer e se virou. Para chegar até o local onde estava Noriko, ele deveria dar uma longa volta pela trilha. Contudo, Shuya regalou os olhos de novo. Isso porque apenas uns 15 metros diante de seus olhos, bem no centro do campo, estava de pé um rapaz de óculos vestindo seu uniforme escolar. Era o representante da turma, Kyoichi Motobuchi. E o representante da turma empunhava uma pistola. Restam 30 estudantes.